Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre fluxograma com loop. Esse programa com loop, né? Ele vai ter então pelo menos 8 blocos básicos. E importante a gente perceber aqui que a gente vai ter que fazer o controller de um buffer de memória, tá? Que é o local no qual são armazenadas as informações que serão processadas. Então, o buffer de memória a principal característica dele é que as informações estão armazenadas em posições de memória subsequente, ou seja, endereços de memória subsequente. Então imagine um armário cheio de gavetas, né? Você vai percorrer uma gaveta após a outra, tá? E aí a gente pode definir um buffer de memória de algumas formas, né? Por meio de seu endereço final e inicial, você vai saber a quantidade de gavetas que tem. Por meio do endereço inicial e a quantidade de elementos, você vai saber o endereço final. E por meio do endereço final e a quantidade de elementos, você vai saber o endereço inicial. O fluxograma, ele vai ter essa cara aqui, tá? Então, todos esses blocos, o nome e o final, né? Beleza? Definição de condições iniciais. Então, aqui vai conter, eu quero iniciar da gaveta 60 até a gaveta 70, tá? Então, aqui a gente vai ter com definição dessas condições de endereço. Processamento, eu vou fazer uma análise que tem dentro da gaveta, eu vou fazer uma subtração com o número que está dentro da gaveta. A subtração deu um resultado positivo? É aqui nesse bloco de tomada de decisão que a gente vai perguntar isso. Como? Analisando um bit lá do carry. Tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer um exemplo aqui completo com vocês vão entender melhor. Mas, por exemplo, se eu fizer uma subtração pegar o que está dentro do acumulador e subtrair o que está dentro de uma dessas gavetas do buffer, a gente pode ter um resultado positivo ou negativo, certo? Porque dentro da gaveta pode ter um número maior do número que tem dentro do acumulador ou menor. Quem vai responder se essa subtração da positiva ou negativa é o carry, né? Lembra aquele cara que fiscaliza o acumulador. Então, não é sobre o acumulador que a gente pergunta aqui, é sobre o carry. Muito bem. E aí existem duas saídas, né? Quando você tem um bloco de decisão. Sim, a condição foi satisfeita, a gente vai pular o próximo bloco. E não, a condição não foi satisfeita, aí a gente vem para o próximo bloco. Então, perceba que a gente vai fazer uma pergunta meio que ao contrário aqui, né? Porque o que interessa para a gente é o não, tá? Quando for sim, ele vai pular. Muito bem. O que vai ter nesse bloco aqui é provavelmente um contador. Então, eu vou pedir para vocês, por exemplo, dado um número de gavetas, pegar o que tem dentro dessa gaveta e fazer uma subtração com um acumulador. E aí eu vou querer que você armazene aqui a quantidade de gavetas que tem número menor que 38, por exemplo. Aí a gente vai, toda vez que a gente achar um número menor que 38 aqui no teste de decisão, vai somar um aqui nesse contador. Tá. Então, esse primeiro bloco é para a lógica do problema. Esse segundo loop aqui, né? Esse segundo loop não, esse segundo lógica de controle é para a gente controlar a quantidade de gavetas, né? Você não pode sair verificando todas as posições de memória. A gente tem um buffer de memória para percorrer, né? Então, quem faz esse controle aqui, quem faz o controle das gavetas é esse segundo losango aqui, né? Então, ele, terminou a quantidade de gavetas para ver? Não. Volto novamente e faço todo o loop. Terminou? Não. Volto, faço o loop. Terminou? Sim. Por fim, faço aqui a definição da saída do resultado. Se você perceber, aqui tem tudo que eu expliquei está descrito aqui nesses próximos slides, tá? Até porque eu quero chegar com vocês aqui, ó, nesse exemplo. Exemplo de programa com loop. Fazer um fluxograma é um programa-fonte assembly que calcule a quantidade de números menores que 38. Então, números menores que 38H é o que nos interessa. Tá? E o buffer de memória vai do endereço 7A até o endereço 60. Então, tem um armário aqui de posições de memória, né, que começa nesse e vai até esse. E o que vai acontecer? A quantidade de elementos menores que 38
deve ser armazenada no conteúdo da posição de memória cujo endereço é 7B. 7B. Então, o que, que a gente vai fazer? Opa! A gente vai percorrer gaveta por gaveta aqui, do 7A até o 60. A gente vai ter que olhar se dentro de cada gaveta tem um número menor que 38, tá? E se tiver, a gente vai ter que somar um nesse 7B, que é o nosso contador. Só vou tomar uma água aqui, pessoal. Dessa forma, então, a gente vai ter que usar um fluxograma com loop, né? Para fazer essa análise aí. E percebam que o meu fluxograma, o meu buffer, ele tem o endereço inicial e o endereço final, né? Olha só. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai ter que descobrir a quantidade de gavetas que serão analisadas, a quantidade de posições de memória que a gente tem que olhar dentro da gaveta e perguntar, esse número é menor que 38? Tá? Então a gente vai fazer 7A menos 60H. Tá? Opa, tá. Menos 60H mais 1. Tá? Lembrando que a calculadora do Windows, né? Vocês conseguem fazer essa conta aqui em hexadecimal, põe lá só na função programador. Quando a gente for na Pro, se estivermos na prova, eu vou passar o número em decimal para vocês, para ficar mais fácil, tá? E por que desse mais um aqui? Por exemplo, imagine que eu desse um buffer para vocês, bem fácil, assim, um exemplo bem fácil, 10, em decimal mesmo, tá? Que fosse do 10 até o 13, tá? Então, quando você fosse fazer isso aqui, o 10 ia entrar na conta, porque eu tenho que olhar ele também, né? Então, se você contar nos dedos aí, 10, 11, 12, 13, são 4 posições de memória. Então, tem que ser 13 menos 10, né? Mais 1 para dar isso aqui. Por isso que a gente coloca esse 1 aqui, tá? Então, muito bem. Então, a gente vai ter que percorrer 27 gavetas, né? Ou 1B em hexa. Olha só, o desenho que eu fiz ali é aproximado, mas está aqui, ó. Endereço inicial 60, a gente começa a analisar, tá? A gente vai percorrer até o 7A, que é o endereço final. E no 7B, ele vai ser meu contador. Toda hora que eu achar um número menor que 38 aqui, eu somo 1 aqui no meu contador, tá? Muito bem, a quantidade de gavetas que eu tenho que percorrer, a posição de memória, 1B, que eu fiz por essa continha aqui, tá? Então, só recapitulando, o que eu preciso? Descobrir as gavetas que possuem número menor que 38, tá? De um armário aqui de posições de memória que vai do 60 até o 7A. Legal. Então, aqui mostra todo o desenvolvimento, né, que a gente tem que fazer no fluxograma. Muito bem, olha só. O que, que vai acontecer quando a gente chegar... Aqui são as informações iniciais, né? Definição de variáveis iniciais do programa. Os endereços do buffer de memória serão controlados por R0. Então, R0 que vai controlar lá esse de 60 até 7A, tá? Muito bem. Ele é inicializado com o valor de 60, que é o endereço inicial do buffer de memória. Muito bem. A quantidade de elementos do buffer de memória será controlada por meio do registrador R1, e ele é inicializado por 1B. Então, essa quantidade 1B aqui vai ser controlado por R1. E a ideia de você ter os endereços, né, inicial até o final, a gente vai utilizar o R0. Muito bem. O contador vai ser o 7B, tá? Eu quero chegar numa informação importante aqui, que é, a gente pode analisar o conteúdo da posição do buffer de memória e fazer uma comparação com 38. Então, se eu quero números menores que 38, eu posso justamente fazer uma comparação com 38, né? E aí, eu vou analisar o carry, o flag carry, lá do PSW. Por quê? Olha só, se eu tiver no meu acumulador, por exemplo, o número 39, tá? Quando eu fizer uma subtração com o número 38, o que vai acontecer?
isso aqui vai ser um resultado positivo, não vai? Então, esse número é maior que 38, né? O número que está dentro da gaveta. E esse aqui é o meu termo de comparação. Agora, quando, por exemplo, eu tiver um número 37 dentro da gaveta e eu faço uma comparação com 38, o que vai acontecer? Eu vou ter um número negativo. Lembrando que eu quero um número menor que 38. Então, eu quero números que deem essa subtração negativa. O que vai acontecer com o carry? O carry, nesse caso aqui, ó, ele vai ser zero, ou seja, é positivo o número que está no acumulador, não tem problema, né? Olha só, então, ó, se após a operação de subtração do conteúdo da posição de memória de um elemento do buffer com o 38, o resultado em zero no carry, significa que o conteúdo da posição de memória é maior ou igual a 38, tá? Então, isso aqui é maior ou igual a 38. E dessa maneira, a gente não vai somar 1 ao contador. Por quê? Porque a gente quer números menores que 38, tá? Agora, o que vai acontecer aqui quando a gente achar um número que a gente quer? Vai dar um número negativo e o carry vai ser 1. O carry é um bit lá do PSW, você pode olhar lá, é um bit do PSW. Então, o que interessa para a gente? Quando o carry for igual a 1. Então, naquele primeiro losango, eu posso fazer uma pergunta. Carry igual a 0 ou carry igual a 1? Só vai mudar lá se sim ou se não, né? Tá? Vamos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma subtração, né, entre o conteúdo do acumulador e o conteúdo da posição de memória, tá? Vocês vão ver também que a gente vai ter que usar um endereçamento indireto. E eu já vou explicar aqui para vocês. Deixa eu já ir aqui para o nosso exemplo. Olha só, então tá completo, o programa está feito aqui, tá? Vamos lembrar que a gente tem que percorrer da posição 60 até a posição 7A, tá? Isso deu aqui 1B elementos para se percorrer dentro desse caso. Muito bem. O meu R0 é que vai controlar essa parte dos endereços. E o meu R1 é que vai controlar essa parte aqui da quantidade de gavetas a percorrer, né? Porque se eu não controlar, eu começo na 60, ele vai embora, passa pelo 7A, e eu quero só ficar até o 7A, né? Então, R0 vai controlar essa lógica aqui, e R1 vai controlar essa outra lógica. E meu 7B é o contador, tá? Toda vez que eu achar um número menor que 38 dentro dessa sequência de posições de memória aqui, eu vou somar 1 no 7B. Então, olha só, o R0 ele vai receber o número 60. Vocês já vão ver o porquê desse número, mas é um número, né? Tá? Então, por exemplo, move R0, hashtag 60. Depois, o R1 vai receber a quantidade de gavetas que eu tenho que percorrer, né? Move R1, hashtag 1B. E eu vou zerar o meu 7B só para garantir que ele comece em 0, porque depois eu vou somar 1 nele para todos os casos que eu encontrar um número menor que 38 dentro de uma gaveta, tá? Jogo um 0 para o carry aqui para garantir também que ele inicia em 0, né? Porque se ele iniciar em 1 aqui, já vai influenciar, né, na nossa lógica. Não é isso que a gente quer. A gente primeiro quer fazer a subtração para depois verificar o resultado. Muito bem. Agora, olha só nessa posição aqui, ó. O A, ele recebe o que está dentro de R0, mas de forma indireta, né, pessoal? Então, o que quer dizer isso? A gente já explicou. Quando tem esses dois parênteses aqui, o que vai para dentro do A não é o que está dentro de R0. E olha só, o que está dentro de R0 que a gente colocou aqui é o número 60, né? Tá vendo? O que vai para dentro de R0 é o que está dentro do endereço 60, né? Então, é aquele endereçamento indireto, tá? Vocês vão ver que o porquê que a gente faz isso quando a gente utiliza um fluxograma com loop, tá? Então, não é 60 que está vindo para o acumulador, não, embora que o número 60 está dentro de R0.
Agora, esse 60 aponta para o endereço 60, né? Cujo conteúdo vai para o R0, lembrando que a gente vai para o acumulador, lembrando que a gente começou em R0. Aí eu vou fazer a subtração. Então, o que eu fiz até aqui, ó? Até aqui. O que eu fiz até aqui? Eu joguei um número para o R0, joguei um número para o R1, zerei o contador 7B, tá? Agora, nesse ponto aqui, eu vou pegar o que está dentro da gaveta 60 e vou jogar para dentro do acumulador. Tá? Então, abri a primeira gaveta, peguei o que está dentro e joguei dentro para o acumulador. Agora eu posso fazer uma subtração entre o acumulador e o número 38. Tá? Na verdade, então, o que a gente está fazendo? O que está dentro do endereço 60, que é um número que eu não sei, né? Olhando aqui, você poderia fazer lá no EdSim, né? Jogar um número para dentro de 60, né? E da gaveta 60, e aí fazer a comparação com o 38. Muito bem. O resultado, a análise do resultado eu vou fazer aqui. Ó. C é igual a zero? Estou fazendo uma pergunta, né? Se eu estou fazendo uma pergunta de C igual a zero, significa que a minha subtração foi positiva, certo? Aquilo que eu mostrei aqui, ó. C é igual a zero, eu estou perguntando se ele é positivo. Se sim, o número é maior que 38 e não me interessa. Agora, não, o número é 1 e me interessa, por isso que está aqui, ó. Sim, ele vem e pula, ou seja, o número é maior ou igual a 38. Não, o número é menor que 38. Por quê? Se o carry não é igual a zero, o carry é igual a 1. Se o carry for igual a 1, ele que fiscaliza o acumulador, a subtração foi negativa, o número é menor que 38. E é justamente o que eu quero tá aqui, ó. E aí o meu 7B, que é o meu contador, tá aqui, ó. Ele recebe 7B mais 1. Ele começou em 0, inclusive, né? Então, a gente está analisando a primeira gaveta, a gaveta 60, né? Estamos fazendo o primeiro loop. Já achamos um número, se ele vier para cá, achamos um número menor que 38, soma 1 aqui, né? Se o número for maior que 38, aí não soma, vem para cá, tá? Então, é feito o primeiro controle da lógica aí. Agora, o que a gente vai fazer? O R0 recebe R0 mais 1. Então, o R0 que tinha 60, ele vai para onde? Para 61. Por quê? A gaveta 60 eu já analisei. Eu preciso agora analisar a gaveta 61. Né? Tá? Beleza. E aí, porque quando a gente voltar aqui no loop, né? Enquanto não acabarem as gavetas, olha só, o A recebe o conteúdo endereçado pelo conteúdo de R0, endereçamento indireto. Então, no próximo loop, aqui vai estar, o R0 vai ter 61. Então, o que vai para dentro do A vai ser a gaveta, o que está dentro da gaveta 61. Tá? Muito bem, e aqui, ó, opa, aqui, R1, o que vai receber? O R1, ele tem a quantidade de gavetas que eu tenho que percorrer. Acho que é 27 em decimal. Ele ocorre um decréscimo aqui, né, do valor dele. O R1 recebe R1 menos 1. Então você tira um valor dele. Beleza, se o nosso primeiro loop ele é 1B, ele é 27, então na primeira vez aqui ele vai para 26, né? Tá? Aí ele pergunta, R1 é diferente de 0? 26 é diferente de 0. Então o que vai acontecer? Sim, volto para o próximo loop. Porque esse loop aqui tem que ser feito 27 vezes. Até que quando você fizer R1 recebe R1 menos 1, ele seja igual a 0. Né? Aí termina, você bateu lá na gaveta 60 até a 7A. Fez 27 loops, 1B loops. Né? Tá? E aí, quando ele não for diferente de 0, ele é igual a 0. Né? Aí ele vai para o fim. Tá? Então, esse é o fluxograma. Percebam que se nós fôssemos fazer logo a codificação desse código sem o fluxograma, ia ficar complicado, né, pessoal? Tá?
Porque tem essa ideia do endereçamento indireto, tem o controle da lógica pelo carry, tem o controle da quantidade de gavetas aqui pelo R1, tá? Então, olha só, como que ficaria esse código, né? Aí do loop para o código fica fácil. Olha só, move R0, hashtag 60, move R1, hashtag 1B, move 7B, hashtag 00. Aqui, pessoal, a gente não mexe mais, não é uma única vez que isso aqui vai ser executado, tá? Porque o loop principal está aqui, né? O loop de controle da gaveta está sendo feito por esse, e o loop de controle, se o número é menor ou maior que ou igual a 38, é feito por aqui, tá? Percebam que quando ocorre o fluxo direto aqui, não tem problema, não precisamos indicar o endereço, porque é sequencial o programa, né? Então, por exemplo, move R0 recebe hashtag 60, a próxima linha move R1 1B hashtag 1B e assim por diante. Mas, quando eu tenho um desvio que é esse caso aqui e esse caso aqui, a gente tem que usar um label. O label é para indicar para onde que nós vamos, né? Então, olha só. Quando esse cara sai daqui, ele volta exatamente para onde? Ele volta antes de clear C, né? Clear carry. Tá aqui. Então, aqui vai ser a DR2. Então, aqui, esse endereço aqui, ou esse ponto, é a DR2. Pode ser qualquer nome, desde que comece com uma letra, porque é um label. Tá? E aqui, ó, a sequência é do losango aqui para o 7B, não é? Mas se aqui for sim e eu desviar, aqui tem que ser um endereço. Qual o endereço aqui antes, logo antes de R e R0 mais 1? Que é o inc R0, né? Que você incrementar. Aqui é incrementar e aqui é decrementar, tá, pessoal? Aquela hora me fugiu a palavra. Aqui a gente está decrementando o número de gavetas. Aqui é a ADR1. Então, toda vez que tem um desvio, você tem que indicar para onde vai por meio desse label aqui, ó. Tá? E toda vez que você tiver uma seta, nesse ponto tem que ter um label e nesse ponto aqui tem que ter um label. Olha a sequência, ó. O primeiro retângulo nós já vimos essas condições. Aí aqui a DR2 é o quê? Clear C, move a arroba R0, subtração entre o A e o hashtag 38, tá? E se a gente olhar, pessoal, lá nossa, na nossa aula com a tabela, na verdade a lista de instruções, a gente precisa analisar as instruções de desvio agora. Então eu sugiro que você pare o vídeo nesse momento, dê um pulo lá, abra a aula que tem as instruções, inclusive você vai poder levar na hora da prova aquela lista de instruções. E você vai ver que tem um JNC e um JC, tá? O JNC, ele vai falar desvie. Quando que a gente desvia aqui, né? Desvia aqui. A gente desvia quando carry for igual a zero, né? Tá? Então a gente desvia quando o carry for igual a zero. Quando o carry for igual a 1, a gente segue o fluxo normal. Então esse JNC aqui vai descrever o tipo de pergunta que você faz aqui. Porque se você fizesse uma pergunta de C igual a 1, o que ia acontecer? Carry é igual a 1, o que ia interessar para a gente é o sim. Aí ia mudar essa instrução aqui, ia ser JC. Então sempre você vai ter uma instrução para que se você faz uma pergunta que te interessa o resultado contrário, né? Que aqui interessa para a gente o resultado não. Ou se você faz uma pergunta que te interessa o resultado positivo da questão, né? O sim. Tá? Nesse caso, como interessa para a gente o não, a gente usa JNC. Ele vai ser desvie, né? Se o carry for igual a zero. A mesma coisa aqui, ó, veja lá, DJNZ, é decremente o registrador, né? E
desvie se ele for diferente de zero, né? Se ele for diferente de zero, ele desvia. Então é esse DJNZ aqui que faz esse papel, tá? Então vocês vão dar uma olhada. Deem uma olhada na instrução JNC e na sua a diferença com, né, com as outras instruções lá de desvio. A mesma coisa com DJNZ, tá? Então aqui tem o código, né? E aí eu coloquei uns comentários aqui para vocês, inclusive em português, né? Para vocês, para facilitar o entendimento. Por quê? Agora, né? Você vai ler essa aula com calma, você vai refazer todos os passos aqui do fluxograma e da programação. Você já tem tudo pronto aqui, então você vai olhar, né? Tentar fazer o fluxograma e tentar fazer o código-fonte, justamente para você gravar isso aí, tá? Tem até um exercício 2 aqui, né? Que calcula, pede para calcular a quantidade de números pares. Eu tenho, lembrando que, né, pessoal, olha só, o Jimenez, eu tirei isso aqui principalmente dessa bibliografia. Então, pegue, né, entre na nossa biblioteca virtual que vai ter lá. Aqui está a solução daquele programa, desse aqui, do exercício 2, tá? Quantidade de números pares, que vai do endereço 56 ao 6D. A ideia do controle do buffer é a mesma coisa, do 56 até o 6D, tá? Depois o que vai mudar é que a gente agora não vai mais fazer a análise se o número é maior que 38 ou menor. Para um número ser par ou ímpar, né, o que acontece? Lá no acumulador, quem vai dizer se o número é par ou ímpar é o bit menos significativo do acumulador, né? Então imagine 8 bits aqui, né? Tá. E esse primeiro bit aqui, se ele for 0, o número é par. Se ele for 1, o número é ímpar. Então, o que a gente vai analisar no primeiro losango? O ACC.0, que é esse cara aqui. Ele é o ACC.0, o endereço desse bit aqui do acumulador, né? Esse aqui é o acumulador e esse aqui é o ACC.0, tá? ACC.0. Aí eu vou perguntar, ele é ímpar? Se ele é ímpar, sim, ele vai desviar. Se ele é par, é o que interessa pra gente, que é o não, aí ele vai somar um no 5A, acho que 5A... Ah tá, vai ser 6Z o nosso contador aqui. A gente só vai precisar mudar de 5A para 6Z aqui, tá? É o único detalhe que tem que fazer aqui. Então o nosso contador é 6Z, tá? Mas então vejam, analisem lá o que é o JB, tá? Lá na tabela de instruções. E vocês vão refazer esses dois exercícios aqui. Tá bom, pessoal? Na semana que vem, então, a gente dá uma recapitulada nisso, mas vocês precisam chegar entendendo isso aí, porque a gente vai fazer mais exercícios. Muito obrigado!